Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a análise completa de Cavaleiros do Zodíaco, a nova animação em 3D feita pela Netflix e Toei Animation. E antes de começar, eu gostaria de apresentar para vocês um super jogo que saiu para o computador totalmente em português e grátis. Eu estou falando do Icarus Online. Galera, esse é um super jogo de MMORPG, onde você cria o seu cavaleiro para lutar contra os deuses da ordem e o caos. Cada um deles possui poderes e habilidades diferentes. Porém, nesse jogo, todos os tipos de cavaleiros são heróis com o dom de domar as criaturas mais ferozes de toda a Terra e assim usá-las na batalha contra o mal. Então você vai poder treinar essas criaturas místicas, montá-las e assim lutar contra seus inimigos. O mais legal é que essas montarias podem ser terrestres ou aladas, como dragões de gelo e de fogo, além de monstros ou até mesmo Pégasos. O link para você baixar o Icarus Online totalmente de graça é o primeiro na descrição desse vídeo, então não perde tempo. Deixa baixando aí enquanto você vê esse super vídeo do Sempre Quis Saber e depois vai se divertir se aventurando no mundo do Icarus Online. Sempre quis saber! Galera, finalmente no dia 19 de julho de 2019 foi lançado na Netflix os 6 primeiros episódios da nova versão de Cavaleiros do Zodíaco. Como sabemos, essa nova animação gerou várias polêmicas com seus trailers, onde ficamos sabendo que Shun seria uma mulher, que os cavaleiros iriam lutar contra o exército e que a nova série seria em 3D. Eu fiz análise sobre os dois trailers, falei minha opinião sobre a Shun e até tinha comentado os spoilers que saíram há alguns meses. Foram vários vídeos antes do lançamento oficial. A minha expectativa realmente estava muito baixa quando fui assistir e acredito que a de vocês também. Para fazer esse vídeo, eu assisti a animação 2 vezes. Como muitos imaginavam, a cena de ação do segundo trailer, onde os bronzes brigavam contra soldados rasos do santuário, era sim uma cena da abertura. E nela temos várias referências à abertura clássica também. Temos a cena da armadura vestindo o corpo de Seiya, a cena dos cavaleiros se virando e olhando para a câmera, que é uma cena muito icônica. Porém, desta vez temos apenas os 5 principais fazendo esse gesto. Em uma cena inédita também que eu gostei muito foi dos Cavaleiros de Ouro aparecendo e o Grande Mestre no fundo. Eu realmente fiquei balanceado nesse momento, galera, já que acendeu aquele cosmo no coração. E também tem um detalhe onde no início aparece a armadura de prata de Taça, uma armadura que é citada no mangá apenas na saga Next Dimension, que se passa depois da saga de Hades. Então ainda é um mistério de qual será sua importância nessa nova história. A música, como eu havia imaginado, não teve uma versão em português, o que me deixou bem triste. E a música de encerramento é realmente muito ruim. Ela começa com um clima meio country, coisa que não bate com o tema de Cavaleiros do Zodíaco. E falando da história, logo no início temos Seika colocando Seiya para dormir. Aqui a idade deles aparenta ter uma diferença bem maior do que na saga clássica, onde eles teriam entre 2 a 3 anos de diferença. Aqui fica mais claro que Seiya teria uns 6 anos e a Seika já teria uns 12. Como vimos, ela desperta o Cosmo e o exército de Gurad está atrás dela. Até que de repente o Aiolha de Leão aparece já quebrando tudo e os caras atiram de metralhadora nele. Mas o Cavaleiro de Ouro é blindado, galera. Isso eu gostei muito, já de cara eles mostram a imponência de um Cavaleiro Dourado, como eles querem atingir um novo público. Achei muito importante já deixarem esse gostinho no início do que seria um Cavaleiro de Ouro, o quão forte um Dourado pode ser. Seika acaba sendo atingida de raspão e a Aiolha derruba um helicóptero com seu relâmpago de plasma. Após isso o Cavaleiro pega a garota e vai embora na velocidade da luz. Gostei bastante também de como foi representado isso. A Aiolha simplesmente sai voando em forma de luz e isso ficou muito louco mesmo. Muita gente não entendeu porque ele estava ali, mas isso é bem simples de entender, pessoal. Gurad estava atrás de pessoas que despertaram o Cosmo, provavelmente para se tornarem cobaias dele, já que ele estaria desenvolvendo as armaduras negras. Como vimos, ele estava junto de Mitsumasa Kido quando este encontrou Aiolos e Athena. E então Gurad decidiu acreditar na profecia que Athena iria perder a próxima Guerra Santa contra Hades e Poseidon. E assim começou a combater a deusa que era protegida por Mitsumasa Kido. Sim, pessoal, é uma desculpa bem boba para todo mundo ficar lutando contra Athena, né? Porém, o santuário também utiliza um método de recrutar cavaleiros semelhante, onde eles vão atrás de pessoas que despertam o Cosmo. E a Aiolha, no caso, foi designado para recrutar a Seika, por isso que ele deixou o Seiya lá sozinho, já que o garoto ainda não tinha desperto o Cosmo. E continuando, se passam aproximadamente 6 anos. Seiya já tem 12 anos e ele é um garoto normal, andando de skate na rua e de repente ele vê uns caras lá ameaçando um morador de rua. Ele meio que vai zoar os caras que queriam que ele entrasse para uma gangue.
E galera, é bem assim mesmo, achei muito coerente essa história. Seiya é um órfão, ele é adolescente e vive pela rua. Ele deveria conhecer cada mendigo, cachorro e até mesmo os marginais que moravam por ali. E as propostas ruins para crianças nessa idade e nessa situação surgem realmente. Porém o Seiya é um moleque muito legal e uma pessoa boa e não quer se envolver com nada de errado. Após um atrito com esses valentões, ele acaba ficando com muita raiva, já que eles pegaram um desenho que era a única lembrança que ele tinha de sua irmã, e assim o garoto desperta o seu Cosmo. O Cosmo do Pégaso então arremessa os caras que fogem de medo e também revira todo aquele lugar. Porém um deles estava gravando com o celular e isso viraliza na internet. Isso também achei interessante, galera. Eles localizaram bem a história na atualidade, onde a internet é uma realidade e não tem como fugir disso. E é então que Mitsumasa Kido consegue rastrear o garoto e assim o sequestra. Nessa hora ele explica pro Seiya sobre os cavaleiros, sobre a Athena e tudo mais. Porém ele mostra algumas fotos meio embaçadas de cavaleiros de bronze secundários, o que deixa entender que Jabu e os outros já seriam cavaleiros nessa época, o que eu acho muito difícil de acontecer. E depois mostra também uma foto do Aiolia, onde Seiya o reconhece. Mitsumasa diz que a irmã de Seiya foi vista na ilha Chamos, ou ilha Camus, que era uma ilha que ficava a caminho do santuário, apesar da localização do mesmo ser ainda desconhecida. Mitsumasa diz que Seiya nasceu sob a proteção da constelação de Pégaso e seria o cavaleiro predestinado que guiaria Athena. Nessa hora o Gurad acaba atacando o local e Saori, Seiya e Tatsumi fogem de avião, mas do nada eles são atacados e para fugir o Tatsumi pega uma lambreta e pula do avião junto da Saori, e essa lambreta tinha até mesmo um paraquedas, deixando o Seiya lá e falando para ele pular sem paraquedas, já que ele era o Pégaso e iria conseguir. Isso eu achei muito sem noção, galera, não tem nada a ver. O garoto tinha desperto o Cosmo apenas uma vez e simplesmente ele acaba pulando e cai lá no meio da floresta e fica só meio que sujo. Acredito que se ele abrisse as asas de Cosmo, como aparece no vídeo que gravaram dele, e então pulasse, seria bem mais legal essa cena. Acaba que o Seiya se identifica com a Saori, sabe-se lá porquê, e vendo ela e o Tatsumi em perigo com um helicóptero atrás deles, ele acaba despertando o Cosmo novamente e lançando vários meteoros que derrubam a aeronave. O Tatsumi e a Saori acabam conseguindo fugir por uma passagem secreta em uma cachoeira e o Seiya vai embora dali sozinho. Ao que parece nesse momento, o Mitsumasa teria sido morto pelo Gurad, mas a série não deixa isso claro. Depois o garoto acaba indo para a ilha Chamos para se tornar cavaleiro. Na verdade eu acho que eles poderiam ter utilizado nessa história a ilha Canon, já que sabemos que essa sim fica bem próxima ao santuário. Já essa ilha Chamos nunca tinha sido citada antes na história de Cavaleiros. Lá o garoto encontra Marin, que se torna sua mestra, após salvá-lo e saber que seu nome é Seiya. E a série vai colocando cada vez mais pistas e deixando a entender que nessa adaptação a verdadeira identidade de Marin será sim Seika, e ela utiliza a máscara de Amazona para manter sua identidade secreta. Isso porque nenhuma das outras Amazonas ou mulheres cavaleiros utilizam máscaras nessa versão. Esse detalhe da história clássica foi completamente abandonado e por isso nem a Shun e nem a China utilizam máscaras. O que na minha opinião ficou bem estranho também foi a China, onde eles deixaram ela parecendo a banda Kiss, onde a pintura roxa de sua máscara continua, porém agora no seu rosto, e isso ficou realmente muito estranho. Acontece a luta de Seiya contra o Cassius, onde o cavaleiro vence, e também onde temos uma referência bem legal ao mangá, sendo a Aiolia assistindo a luta de Seiya pela armadura. Porém dessa vez ele está escondido, diferente do mangá onde ele praticamente estava junto da Marin o tempo todo. Depois temos a luta contra a China, onde Seiya aprende a usar a armadura. Muita gente achou que a luta parecia um tutorial para o Seiya utilizar a armadura de Pégaso, mas galera, foi bem assim no clássico também. Seiya ganha um dispositivo da Marin que o levaria até o local onde teria um torneio secreto de cavaleiros, e enquanto ele anda no deserto com um sombreiro, que foi uma clara referência aos fãs latino-americanos, no caso mais ao México, que tem uma fanbase bem forte de cavaleiros também, e no local ele conhece os outros cavaleiros, e a Guerra Galáctica é resolvida muito rápido. As lutas não tem muita emoção, com Seiya vencendo o Gek com apenas um golpe, Yoga fazendo o mesmo com Ichi e Shun com Jabu, utilizando menos ainda os cavaleiros de bronze secundários, que também vão embora logo que perdem suas lutas. E a luta de Nath de Lobo e de Ban de Leonette nem sequer apareceu. O torneio galáctico é organizado pela Saori e o prêmio é a armadura de Sagitário, assim como no clássico. Nessa parte também conhecemos um pouco da história de Shun, Shiryu e até de Yoga. E enquanto Shiryu foi mandado até lá por seu mestre, Shun e Yoga teriam sido mandados pelo santuário. A Shun foi apenas porque a corrente avisou que seria importante, e o Yoga teria ido com o intuito de matar Athena e os cavaleiros.
E isso é uma referência direta ao mangá clássico, onde o cavaleiro tinha o mesmo objetivo. Eles, diferente da história original, não se conheciam, sendo que Seiya praticamente foi o único recrutado pelo Mitsumasa. Os outros aconteceram da mesma forma que Seika e foram recrutados pelo santuário por terem desperto o Cosmo, mostrando que Mitsumasa focou sua tecnologia e forças para achar o Pégaso, que seria um cavaleiro essencial para Athena. Nessa parte temos também muita comédia com o Seiya brigando com a tampa de bueiro da segurança, e muita gente gostou dessa zoeira, outras pessoas nem tanto. A criançada, que é o público-alvo, deve ter adorado, né? A versão brasileira também foi muito bem localizada, onde eles utilizaram várias gírias na dublagem e também falas de memes brasileiros. No Torneio Galáctico, apenas Jabu começa a ficar muito chato, já que tem momentos que ele fica comentando as lutas e dando umas tiradinhas bem sem graça. Porém, o mais estranho, na minha opinião, foi o Marcelo Campos dublar o personagem novamente. Como sabemos, o Thiago Guimarães é um dos melhores dubladores da atualidade, na minha opinião, que dubla o Jabu desde 2008. Em todos os lançamentos de 2008 pra cá, ele é a voz oficial do Jabu, sendo na saga de Hades clássica, no jogo Alma dos Soldados, em Saint Seiya Ômega e etc. Além de que ele, assim como nós, é um grande fã de Cavaleiros. O cara iniciou, galera, a carreira dele na dublagem, exatamente por ter acompanhado a série clássica na Manchete e tudo mais. E pra vocês terem uma ideia, o Thiago tem uma tatu do Shaka nas costas. Me fala aí, quem de vocês tem uma tatuagem de Cavaleiros? O cara tava super empolgado para participar dessa adaptação, e realmente eu não entendi porque o estúdio Vox Mundi Audiovisual não o chamaram para continuar fazendo o personagem. O Marcelo Campos é mais conhecido por dublar o Mude Ares na série clássica, então dava para dividir bem os papéis e as vozes não ficariam tão repetitivas, que foi a sensação que eu tive quando eu ouvi o Marcelo dublar o Jabu, o Mu e até mesmo o Misty. Sim, galera, os 3 personagens aparecem nessa primeira temporada com a mesma voz. Observando toda a ficha técnica, eles mudaram vários dubladores, como por exemplo, Araken Saldanha, que dubla o Mestre Ancião e o Cassius na série clássica, dessa vez dublou apenas o Mestre e o Cassius teve uma nova voz. Acredito que eles fizeram isso para as vozes não ficarem muito repetitivas, e daria muito bem para eles terem conseguido encaixar o Thiago como Jabu novamente. Como eu disse, ele é sempre um cara muito empolgado com os novos projetos de Cavaleiros, além de ser um dos dubladores em destaque da atualidade. Vocês devem conhecer o personagem mais popular dele atualmente, que é o Berlim, da série La Casa de Papel. E continuando falando sobre dublagem, outra voz que para mim não encaixou bem foi a Shun. Vamos aos motivos, né, galera? Eles mudaram o Shun para uma mulher, colocaram o nome de Shawn, beleza. Passou-se o tempo, essa ferida cicatrizou e não tinha mais jeito, agora é Shawn mesmo, uma nova personagem, ok. Aí eu estou vendo dublado e de repente eles chamam a Shawn de Shun. Sim, a versão brasileira resolveu manter o nome do personagem masculino que conhecemos, sabe-se lá por quê. Isso pra mim já foi uma péssima escolha, e toda vez que chamavam pela personagem, eu lembrava lá do Shun clássico. Se tivessem mantido Shawn, a gente iria conseguir se desvincular melhor aos poucos. Segundo ponto, a Úrsula Bezerra é uma excelente dubladora, porém sua voz não combina com a personagem de maneira alguma. Toda vez eu imaginava que era o Naruto com um jutsu de transformação. Sim, galera, a Úrsula dubla o Naruto e o Goku criança, e a voz dela é muito característica, e eu não achei que ela foi uma boa escolha para a personagem. E vendo a versão em inglês, podemos perceber que a voz da dubladora original é bem mais fina e não tem aquela rouquidão. Pra quem não sabe, como curiosidade, a Úrsula também é irmã do Wendel Bezerra, o dublador do Goku, e irmã do Ulisses Bezerra, que é o dublador original do Shun aqui no Brasil. Continuando a falar da história, na luta de Seiya contra Shiryu, podemos ver que eles utilizaram melhor o escudo do dragão, que pela primeira vez não se quebrou tão facilmente, sendo realmente resistente. E eles também tiraram aquela ideia do Seiya dar uma cabeçada no escudo do Shiryu e assim eles socaram o seu próprio escudo. Que pra falar a verdade, né, galera, a cena é bem tosca até mesmo na série clássica, e foi uma boa escolha mantê-la de fora dessa adaptação. Sendo assim, o Seiya só consegue vencer o dragão descobrindo seu ponto fraco. E aí depois ele ressuscita o Shiryu na base do soco, como já sabemos, né? As armaduras em forma de urna se transformam em pingentes, ficando mais fácil do cavaleiro carregá-las. Porém, a armadura de Sagitário não fica nessa forma, pois estava incompleta. É nesse momento que o Ikki aparece com o braço que faltava na armadura, o encaixando e assim a roubando em forma de pingente. Ele está do lado de Gurad, que aparentemente utilizou o braço roubado para conseguir tecnologia suficiente para criar suas armaduras negras, ou melhor, as armaduras Onyx, que misturam tecnologia e cosmo.
Ikki foge e os cavaleiros então enfrentam um exército. Sim, esse é o pior episódio que existe. Eles jogam poder em helicópteros, o Yoga congela uns mísseis e até mesmo um tanque de guerra, o que não tem nada a ver. E essas cenas são realmente bem fracas e muito decepcionantes. As lutas que eles desenvolvem com outros personagens, com socos, chutes e saltos, é bem movimentada e bem animada, mas os efeitos especiais de poderes é realmente muito fraco, sendo bem básico mesmo e por isso não passa muita emoção. Após isso, Yoga revela a todos qual era sua verdadeira missão e diz que Saori é Athena, por isso ele iria ficar ao lado dela. E então os quatro são meio que batizados por Athena e vão enfrentar Ikki. Aqui Saori age 100% com cautela e ela é bem estratégica e tem uma posição mais imponente como deusa do que no original. Afinal aqui tem a tal lenda de que ela irá perder a guerra e causar o fim do mundo. Então não tem como a Saori ficar se sacrificando como sempre, senão é game over na hora. Essa personalidade da deusa deve agradar vários fãs que sempre reclamavam dela. Sobre a personalidade dos Cavaleiros de Bronze, eu gostei bastante também. Sei é mais descontraído, ele tem um objetivo bem claro de resgatar sua irmã e está fazendo tudo para isso, para ter ao menos uma pista sobre ela. Yoga começa como um cara bem sério e que age sozinho, porém depois já está totalmente envolvido com o grupo e trabalhando em prol da equipe. A Shun carrega a mesma personalidade do Shun que conhecemos, ela não gosta de lutar, ama seu irmão e é realmente muito forte. Enquanto o Shiryu sempre é mais centrado, cheio dos dilemas, lições de moral e tudo mais. O Shiryu é o discípulo perfeito, né galera, que todo mestre pediu a Athena, obediente, esforçado e etc. E o Ikki odeia extremamente tudo, ele trabalha pro Gurad e quer matar todo mundo. Bem o Ikki que conhecemos mesmo no início do anime clássico. Nesse momento da história, eles enfrentam os Cavaleiros Negros, onde um deles é Cassius, que se tornou o mal para se vingar de Seiya. Isso eu achei uma sacada bem legal, já que aproveitaram mais esse personagem. Shiryu, Shun e Yoga enfrentam outros 3 Cavaleiros Negros, onde o ponto fraco deles era um tipo de pedra ou chip na nuca. Após isso, lutam contra Ikki, que tenta atacar Shun com um golpe fantasma de Fênix. Mas Yoga reverte o ataque do cavaleiro com seu pó de diamante, que cria um espelho de gelo. Nesse momento vemos o passado de Ikki na Ilha da Rainha da Morte, onde ele enfrenta seu mestre Guilt, que por sinal ficou perfeitamente fiel ao que conhecemos. Sua amada Esmeralda explica que seu pai ficou violento pouco antes do Ikki ir para a ilha, já que ele mudou sua personalidade apenas quando um homem foi visitá-los e deu a ele aquela máscara. Como acontece no anime, Guilt acerta Esmeralda com um soco e assim ela morre, e nesse momento Ikki mata seu mestre, ganhando assim a armadura de Fênix. E outro detalhe que já sabíamos é o sangue que não existe aqui. Ninguém sangra, galera, com exceção da Esmeralda quando ela recebe o golpe fatal do seu pai. Logo depois temos uma cena que é referência direta ao mangá, onde Shaka aparece, porém nessa adaptação é como se ele fosse uma ilusão. Ele confronta Ikki dizendo que foi ali matar um cavaleiro demoníaco que estava sendo treinado naquela ilha. Porém no fundo o garoto não era mau, e assim ele demonstra seu poder para o cavaleiro e apaga suas memórias dizendo que o Cavaleiro de Fênix só irá lembrar do terror que é um Cavaleiro de Ouro após reencontrá-lo. E voltando ao presente, Ikki diz que como conhece o golpe dos 3 cavaleiros ali presentes, ele não iria perder, então derrota os 3 facilmente, fazendo uma alusão à famosa frase dita por ele na série clássica: um golpe não funciona 2 vezes contra o mesmo cavaleiro. Porém, em algum momento Seiya, que estava sem armadura, chega na batalha e enfrenta o Cavaleiro de Fênix. Com a ajuda do escudo do dragão, da corrente de Andrômeda e do cosmo do cisne, ele consegue derrotar Ikki. Naquela hora, a caverna onde eles estavam começa a desmoronar e Ikki se arrepende de tudo. Ele então fala para Shun fugir com os outros. Descobrimos que o causador daquilo era Mist de Lagarto, que foi enviado pelo santuário junto de Marin de Águia para matá-los. Sendo assim, a partir dali, iria se iniciar as lutas contra os Cavaleiros de Prata. Os próximos 6 episódios já estão prontos e vão ser lançados na Netflix em breve. Essa será a saga dos Cavaleiros de Prata. Bom galera, o que eu achei sobre essa série? Eu esperava algo muito ruim de verdade. É claro que, como eu apontei para vocês, tem muita coisa mal adaptada, mas no geral foi muito legal e divertido de se ver. Quando você termina, fica com aquele gostinho de quero ver mais sobre isso aí. Mas se você não assistiu ainda, ou assistiu apenas uma vez e não gostou, porque não tem muito a ver com o clássico, assista de novo sem comparar com o anime antigo. Essa é realmente uma nova história, e feita para a criançada de hoje em dia. É sim um desenho infantil, perfeito para você assistir com seus filhos, sobrinhos, netos, etc. Está longe de ser a adaptação que sonhamos que tenha algum dia de Cavaleiros, porém pode ser divertido também para quem é fã antigo.
No mais, a adaptação cumpre seu papel de conquistar a criançada que vai conhecer essa franquia imensa a partir dessa nova história. Eu particularmente quero muito ver como eles vão adaptar a história principal da traição do Saga e também a batalha nas 12 casas. Os Novos Cavaleiros do Zodíaco, na minha opinião, foi nota 7. Porém, como eu me diverti vendo e também me surpreendeu as diversas referências ao mangá, eu dou nota 8 para essa adaptação. Quero ver a parte 2 e torço para que ao menos faça um bom sucesso para termos uma batalha nas 12 casas decente, com muitas lutas e poderes. Bom galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram sim ou não? Quais são suas expectativas para a parte 2? Comentem aí. E no mais, obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?